É uma leitura que você tem que fazer dentro de um contexto de época. É impossível julgar um homem 100 anos depois que vivia numa comunidade, numa realidade social de um século atrás. Você observa que em 1926, quando o presidente da República, Arthur Bernardes, nomeia os cabecilhas, os comandantes de batalhões patrióticos para combater a coluna Prestes, cada um desses comandantes, nomeados coronéis patriotas, ou com outras patentes patriotas, são responsáveis em arrebanhar, não só no Nordeste goiano, mas nas regiões interioranas dos outros demais estados do Brasil. E esses coronéis patrióticos, eles arrebanham exatamente o jagunço, que vai trazer o seu armamento e que se vai agregar com armamento disponível pelo exército brasileiro, que não tinha homens suficientes. Só para você ter uma ideia, Abílio Volney, ele tem 1000 homens para compor o seu batalhão patriótico, como narra o autor do livro O Cavaleiro da Esperança, né? Que é o escritor, vou me lembrar o nome dele, brasileiro famoso. É o Jorge Amado. Jorge Amado. E nós temos aí o Franklin de Albuquerque, de Pilão Arcado, o Horácio de Marcos, só para citar essa região, porque você vai ter também esses homens, esses bravos do sertão antigo, arregimentando cangaceiros, jagunços, cabras, para compor esse exército. Quer dizer, é um exército oficializado pelo governo federal. Eu estou querendo dizer que o exército privado de 150 a 200 jagunços arrebanhados por Abílio Volney em 1919 para vingar a morte do pai e salvar os reféns do tronco, que a polícia prendeu no tronco, e 72 mulheres, entre mulheres e crianças, pessoas presas no casarão, se justifica uma coisa com outra. Ele tem um exército de jagunços para comparar com o que faria o governo anos depois no exército de jagunços para compor o contingente do Batalhão Patriótico. Nós estamos tratando de duas atuações, uma oficial e outra privada. Tudo bem. Entretanto, nós temos um outro acontecimento em 1919 que vem mostrar uma simbiose entre a atuação pública e a atuação privada. São quase 50 soldados, ou segundo outros, quase 60 soldados que compõem o arcabouço policial do juiz Celso Calmon Nogueira da Nóbrega, que é o comandante expedicionário do contingente policial do arcabouço que vem a São José do Douro em 19 para processar o Abílio Volney por conta do desacato que ele cometeu, a coação contra o juiz para fazer um inventário de Vicente Belém. Acontece que esse contingente de soldados, ele é aumentado com 90 jagunços arrebanhados na região. A expressão arrebanhada é uma expressão de livro, né? Reunidos na região. E nós temos agora um contingente da polícia goiana, da oligarquia goiana, de 90 mais 50 ou mais 60 soldados, de 140, 150 soldados, entre aspas, porque se 90 são jagunços. E aí vem então o confronto novamente. Eu tenho uma atuação privada de um coronel local que contrata jagunços para vingar a morte do pai e salvar reféns da polícia que prendeu quem não tinha nada a ver com a briga política de Abílio Volney, e vai fazer mais, essa polícia vai matar esse pessoal no tronco. Quer dizer, um sistema de justiça de época que vem fazer uma justiça e faz um justiçamento, e um justiçamento num foco completamente diverso daquele que era a finalidade da expedição Celso Calmon. Porque se mata pessoas alheias aos fatos, aos acontecimentos, às contendas políticas de Abílio Volney com Totó Caiado, com a oligarquia Caiado. Abílio foi presidente do Congresso Estadual em Goiás, exerceu 3 mandatos de deputado, veio de lá desentendido politicamente com eles, porque Abílio era um deputado de oposição, escrevia no jornal Estado de Goiás contra eles, mas eles mandam prender 9 reféns como um sequestro oficial, e o preço do pagamento desse sequestro é as pessoas morrerem, fuziladas com as pernas travadas numa presilha de madeira e de um tronco horizontal. E nós então ficamos perguntando, quem é jagunço numa situação dessa? Quando Pedro Ludovico, em 1930, assumiu a condição de interventor em Goiás, ele determinou a abertura de um inquérito policial para apurar os crimes praticados pela oligarquia Caiado,
que durou de 1912, segundo uns, até 1930, e encontrou-se em diversas cidades do estado, em diversos pontos do rincão goiano, abusos extremos de violência, a ponto do próprio Pedro Ludovico escrever em seu livro de memórias que a oligarquia Caiado foi a oligarquia mais violenta do Brasil. O próprio Pedro Ludovico tinha 100 jagunços para combater a oligarquia Caiado. Vejam que Ludovico, com os seus jagunços, vão para o fronte de batalha, mas ele é preso pela força policial da polícia goiana. E ele está na cadeia por volta de 1929, 1930, quando em 30 eclode a Revolução de Getúlio Vargas, né? Pedro Ludovico, sai da cadeia para ser interventor em Goiás, nomeado por Vargas, que derruba a oligarquia Caiado, como Vargas derrubou todas as oligarquias do Brasil, à exceção de duas, me parece que de Minas e São Paulo, que ficaram. Nós estamos, portanto, tratando dessa pecha. É uma pecha que o Abílio Wöllner naturalmente levará, porque a história ela é feita de pontos de vista, de análise e de julgamentos. Eu escrevi um livro que se chama No Tribunal da História, onde eu faço um debate sobre a correção do entrecho do filme O Tronco, para deixar claro que o filme é uma ficção, já que em Goiás ele tem as cartas de ser um filme que representa a história verdadeira, quando o próprio autor disse, na página inicial da sua obra, que é mera ficção. O trabalho é conjugar as fontes históricas reais com a produção inteligente, uma produção que instiga o conhecimento da obra O Tronco, tanto do livro de Bernardo como do filme.